Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Eu vou dar aula hoje, mas eu preciso fazer esse devocional antes de começar esse trabalho. Estou na cidade de Bom Princípio, então seja bem-vindo a mais um momento com Deus. Nós precisamos ter esse momento, eu preciso ter esse momento, e hoje eu vou fazer ele gravado para dividir isso com você. Espero que você viva isso comigo, que você aproveite esse momento. Hoje é domingo. Aqui tá chovendo, não sei como tá por aí. Então eu sou Michael Heidel, psicoterapeuta cristão, mentor em constelações aplicadas. Todos os dias tenho esse propósito de fazer esse devocional, de ter esse momentinho com Deus, com nosso Senhor, de dividir isso com vocês, para que a gente possa juntos estar fortalecendo esse nosso elo, nos alimentando espiritualmente desse maná maravilhoso do nosso Senhor. Amém? Toda terça-feira, às 19h30, nós temos um encontro com Deus online, através da Escola de Cristo. É um momento de um devocional estendido, a gente interage numa plataforma digital, onde a gente podemos nos enxergar, podemos aprofundar a palavra, podemos adorar e orar por mais tempo, como se fosse uma célula, mas muito mais sobre alimentar a nossa percepção do reino. Então feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, vamos adorar nosso Senhor Jesus. Pai, nós colocamos na Tua presença nesse dia de hoje, para que o Senhor interceda sobre nós, Pai, interceda sobre a nossa casa, interceda sobre nossas almas, Senhor, intercede sobre o nosso coração. Senhor Jesus, oramos por todo aquele que estiver aqui junto comigo em oração com o Senhor, para que essa oração possa edificar o lar, possa pacificar a mente, possa edificar o coração, possa edificar as famílias. Senhor Jesus, enche, Espírito Santo, a casa dessas pessoas com a Tua presença. Enche, Espírito Santo, as pessoas de vontade de compreender e de estar em comunhão contigo, Pai, pois assim como todos os dias eu respiro e bebo água, todos os dias eu preciso alimentar-me do que vem de Ti, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é a água da vida, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o sangue do Cordeiro, o Senhor é tudo que eu preciso para fortalecer-me nesse mundo da terra, andando sem ser desse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar disponíveis agora para que o Senhor nos dê uma palavra, que essa palavra possa ser uma palavra de edificação, para o nosso dia, nos dando a oportunidade de aprender algo dentro desse dia, nos dando a oportunidade de que essa palavra traga algum discernimento, algum aprofundamento, algum cuidado dentro do nosso coração. Então feche seus olhos, respire fundo mais algumas vezes e vamos orar pedindo a palavra ao Senhor. Senhor Jesus, dá-nos uma palavra para que possamos dentro dessa palavra encontrar o que está perdido, recuperar o que possa ter quebrado, integrar o que possa ter se dissipado, para que não haja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém. Nosso coração, nossa mente, nossa consciência, Senhor Jesus. Vamos lá, estou segurando o telefone aqui. Espero que você tenha paciência aí comigo. Bom, nós vamos pular agora no nosso estudo de Gênesis, para Gênesis 25, lá sobre a morte de Abraão. Então, a Gênesis 25, 7 diz o seguinte: Abraão viveu 175 anos, e ele morreu bem velho e reuniu-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manrê, no campo de Efron, que era filho de Zoari o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, era escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, em seguida Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedmá.
São esses os 12 filhos de Ismael, as suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe de sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael vivem na região que fica de Havila e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Essa é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, a irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus. O Senhor, em favor dela, ouviu a oração dela e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus. O Senhor respondeu: no seu ventre há 2 nações, você dará luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar do Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve gêmeos. Feche seus olhos e permita que essa palavra profética e profunda possa atravessar a sua vida, o seu coração, sua mente, sua alma, suas vísceras, os seus músculos. Porque essa é a única forma possível de eu absorver pelo menos uma porção maior da quantidade enorme de informações contidas dentro dessa revelação. Que você se possibilite, mais do que receber isso tudo apenas de forma racional, mas receber isso profundamente dentro de você, na sua alma. Respire profundamente algumas vezes. Muito obrigado, Senhor Deus, por dar-nos tão profunda oportunidade de conhecer nossa história e de, através dos nossos antepassados, aprendendo com seus erros, também ter a oportunidade de decidir de forma mais clara em direção aos teus mandamentos, aos teus desígnios e à tua direção. Amém. A primeira coisa que eu quero trazer com você dentro disso é a relação que nós temos com as consequências das escolhas dos nossos antepassados. Então, saber a história dos nossos antepassados é fundamental para que a gente possa aceitar e entender uma parte importante do que acontece conosco. Ainda que você diga: mas na cruz eu entreguei tudo, agora eu sou um homem novo, beleza, mas tem consequências que recairão de qualquer forma sobre você. E isso pode ser um paradigma, pode ser que em algumas pessoas que estão ouvindo isso achem que o que eu estou dizendo é uma heresia, mas você vai ter que descobrir por você mesmo. Eu não tenho a pretensão de estar certo, mas eu acredito que a partir do momento que eu entrego na cruz e tenho Cristo na minha vida, algumas coisas sim são resetadas, e outras são ressignificadas, e outras são reposicionadas, e outras tantas coisas vão acontecer. Então sim, eu sei em parte, sim, há um reset. Eu também acho: olha, entreguei na cruz, sou um homem novo, e então a partir de agora eu sou enxerto no reino de Deus. Eu também acho que isso é verdade, mas eu continuo tendo um corpo de carne em processo de santificação. Essa é a questão. E esse corpo de carne, tem vezes que eu dou voz ao que vem dele. Tem vezes que esse corpo de carne, que nasceu de homem e de mulher, e esse homem e essa mulher tem uma história, ele também tem questões contidas ali. Então eu vejo como um processo. O seu corpo de carne, ele passa por um processo de santificação. E só aqui eu poderia ficar com você e a gente elaborar isso de uma forma muito profunda. Só apenas a dinâmica do corpo de homem e de mulher e as suas questões, né, versus o meu renascimento espiritual em Cristo Jesus. Só isso já dá uma resenha longa, uma pregação inteirinha. Mas se você puder, tiver a paciência de a gente deixar essa parte inacabada, né, a gente pode aprofundar isso na escola de Cristo. Eu quero só passar por aqui para a gente ir falar de uma outra questão envolvendo essa pregação. Então vamos lá. Digamos então que isso aqui se refere a um tempo que Cristo ainda não estava na terra, era a lei antiga, né? Então, olha tudo o que está acontecendo aqui. Abraão tem um filho
fora da sua relação oficial, um filho que Deus não ordenou, um filho que Deus não pediu. Ele tem um filho com a escrava da esposa, e esse filho se chama Ismael. Então esse não é o filho da promessa. Eles fazem isso por escolha própria, por ansiedade, porque estavam aflitos que a promessa estava demorando. Esse é o ponto. Então nasce Ismael, da escrava. Acontece um monte de resenha ali na situação entre ela e a esposa. Ela é expulsa do acampamento, mas Deus guarda mesmo aquilo que ele não ordenou. Então Ismael vira uma grande nação. Mais adiante você vai descobrir que essas nações estão aí até hoje. E Ismael, ele produz 12 filhos. 12 filhos. Quantas tribos tem Israel depois? 12. Então os descendentes de Ismael produzem 12 filhos que vão ser 12 líderes de tribo. Depois, mais tarde, Isaac produz 2 filhos, e dali vem Jacó, e Jacó produz mais 12 filhos, que vão ser as 12 tribos de Israel. Então só aí já dá pra gente, quem gosta dessas sincronias e desses números de Deus, pode ficar brincando com esse lugar. Mas vamos lá. Abraão morre com 175 anos, coisa que hoje em dia não acontece. Um túmulo que ele comprou, onde ele e a esposa foram sepultados lá. Ismael depois também é sepultado com 135 anos. E tem uma frase muito desafiadora, e nós teremos que recorrer ao hebraico para levar a origem disso. Eles foram sepultados e mortos e se juntaram aos seus ancestrais no mundo dos mortos. Se juntaram aos seus ancestrais no mundo dos mortos. Então, o que o judeu acredita que acontece de fato a partir do momento em que a criatura morre? Essa é a referência para quem quer estudar e saber o que tem aí. Eu vou ficar só até aqui, porque a Bíblia não é clara sobre isso. Então eu cogito muitas possibilidades. No que Deus não revela, eu considero mistério, e se é mistério, pertence a Deus. Simples assim. Saber sobre isso é pura e vã curiosidade. E curiosidade é o tipo de coisa que eu particularmente hoje extingui da minha vida. Ou seja, eu me relaciono com o que Deus me dá, e o que Ele não me deu ainda, eu entrego para Deus. Se aquilo for importante demais e eu não for capaz de administrar minha curiosidade, aí eu oro, peço revelação, e Ele vai te dar, pode ter certeza. Mas você tem que suportar a revelação. Essa é a grande coisa. Então a grande coisa que eu quero trazer sobre essa pregação é o seguinte: Deus te dá a revelação, mas a gente tem que suportar ela. Então Deus te diz: vou te fazer de ti uma grande nação, mas tu não sabe quando, tu não sabe como, tu não sabe onde. Você vai suportar a espera, você vai suportar a lapidação, você vai suportar o processo. Porque se Deus disse, Ele te deu o pronto, mas Ele vai fazer a forja do tempo que vai te levar até essa experiência. Então tem muita coisa aqui, tem muita coisa contida dentro desse lugar que a gente precisa ser disponível para poder receber. Depois, assim como Sara, que era impossibilitada na parte física de ter filhos, porque era uma senhora idosa, mãe de Isaac e Rebeca passam pelo mesmo processo, ou seja, tem algo sistêmico aqui, tem algo acontecendo de novo, ou seja, mais uma esposa que precisa dar uma grande nação, mas que é infértil. O que Deus está te dizendo aqui na tua vida agora? Pega essa visão, tem coisas que só vão acontecer em Deus. Então, aqui o processo era sobre ter filhos. Deus diz: você vai ser uma grande nação. Disse isso para um velho e para uma velha que não tinha, na biologia, no físico, era impossível ter filhos. Deu filho, tá? Aí depois ele, olha a ironia disso, mas não é ironia. Aí depois Isaac, que é o filho da promessa, encontra uma mulher que é estéril. Onde é que vai ter nova nação aqui, se a mulher é estéril? Não é desse jeito, vai ser em Deus. Eles oram e recebem. O que eles recebem? Uma guerra. E tudo isso tem consequência com as escolhas de Abraão, com as escolhas de Isaac, com os planos de Deus, com a queda de Adão. Tudo isso está acontecendo dentro do ventre de Rebeca. 2 nações que serão inimigas. Porque a maioria das vezes a gente diz assim: mas Deus podia fazer tudo bom, Deus podia fazer tudo bênção, Deus podia fazer só gente pacífica nessa terra. Por que fez tudo isso? Por que o pecado? Por que isso? Por que aquilo? Por que guerra? Você já se perguntou isso, né? Então Deus põe ali dentro do ventre de Rebeca uma guerra entre um homem vermelho e um povo que descende dele. Eu já falei disso lá na frente. Moisés não vai ser permitido
lutar, pelo menos numa primeira etapa, com os descendentes de Esaú, ou seja, Deus guarda os descendentes de Esaú. Não vai poder também lutar contra os descendentes de Ismael, ou Deus guarda os descendentes de Ismael que estão aos redores da terra prometida, porque a terra prometida de Deus é um povo específico que dali Deus quer tirar aquele povo. Mas aos descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú, Deus não quer que haja guerra com esse povo. Pelo menos não em Deuteronômio, ou não naquela fase do deserto. Depois isso tudo pode mudar. Então é muito difícil andar com Deus, né? Porque a nossa vontade e a nossa compreensão sobre as coisas, num primeiro momento, ela fica escassa. Ela fica sem informação. Rebeca ficou aflita e foi orar. Tá, Deus, por que fizeste isso comigo? Por que me botou? Então deve ter sido uma gravidez dolorosa, uma gravidez conflitante, uma gravidez com muita dor, né? Ou seja, aqueles dois deviam se chutar o dia inteiro dentro da barriga, ou seja, havia uma inimizade espiritual. Então aqui está o segundo elemento misterioso. Ou seja, já havia uma coisa existindo antes de existir. Ou seja, já havia dentro desses dois um ímpeto que não tem como ter sido formado pela educação. É um ímpeto que vem do mundo espiritual e de Deus. Então, depois da morte, ele é o mesmo, junto com os meus ancestrais no mundo dos mortos. E ali, dois seres que não têm corpo ainda, já têm um ímpeto de guerra. Então, tem muitos mistérios contidos dentro dessa experiência. Muitos mistérios contidos dentro dessa experiência do que acontece depois e antes de estarmos na Terra. Amados, é fato, está aí, é um mistério, pertence ao Senhor. Nós temos pouca informação sobre isso e muitas divergências. Existem inúmeras teologias que tentam, tem teologia do pré-existencialismo, tem teologia do criacionismo, tem uma infinidade de teologias e pessoas renomadas, cristãos de verdade, que se divagam sobre esse lugar, mas nós só precisamos manter a cogitação e a mente aberta. Por quê? Para que a teologia não mate a vontade de Deus sobre a nossa vida. Se Deus quiser te colocar num ambiente onde a sua teologia impede por crenças, você está cometendo um erro grave, um pecado muito sério, que os fariseus também cometeram. Então, quando estudamos a Bíblia, também temos que estudar os erros dos nossos ancestrais. Abraão duvidou, Abraão foi ansioso, Abraão quis resolver e criou uma confusão. Nós temos que olhar para os erros dos nossos ancestrais e dizer assim, ok, quando Deus fizer uma promessa, eu vou ter que orar e falar mais com Ele se eu estiver aflito, se eu estiver ansioso, como Rebeca fez. E mesmo você fazendo tudo certo, você sendo uma bênção, eventualmente vão acontecer coisas difíceis que fazem parte de um plano maior. Como, por exemplo, uma gestação que traz dois espíritos difíceis para a Terra, duas pessoas com personalidade forte, onde a harmonia entre aqueles dois irmãos vai ser uma coisa muito difícil. Na verdade, eles encontram isso só lá na frente, na vida adulta. Então é isso que eu quero trazer sobre hoje. Amados, a gente não sabe quais são os planos de Deus. Nem sempre os planos de Deus vão se dar numa harmonia, num primeiro momento. Às vezes não é isso. Isso não é necessariamente culpa sua, mas é parte de um plano maior, de uma ancestralidade, de uma descendência. E os erros dos nossos antepassados precisam ser aprendidos, assimilados, para que nós possamos evoluir, sem precisar passar a repetir padrão e fazer tudo que eles fizeram. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que esse devocional seja de edificação e libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém.